Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Trilhando o Caminho. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre o experimento da dupla fenda e continuar estudando aqui os assuntos que tem nas palestras do professor Hélio Couto. E sempre lembrando, é extremamente importante que você assista todas as palestras por completo e você assista o caminho das palestras, leia o livro Mentes Informadas e caso queira fazer ressonância harmônica, tem aqui, neste link, lá no EAD do Hélio Couto, todas as informações necessárias para você fazer a sua ressonância harmônica, tá certo? Então vamos lá para o nosso vídeo de hoje. A experiência fundamental da mecânica quântica é a dupla fenda. Tudo é uma onda e tudo é uma partícula. Agora vejam bem, essa experiência foi feita na Terra, nesse planeta, em 1805, 200 anos atrás. Então, vai dizer que precisa mais 200 anos para ser incorporado esse conhecimento na massa, mas já tem 200 anos. Pela primeira vez se mandou um elétron, ele passou por duas fendas. Ora ele passa por uma fenda, ora ele passa por duas. Nós é que escolhemos qual comportamento que nós queremos do elétron. Ele é partícula e é onda ao mesmo tempo. Então, tudo é partícula e tudo é onda ao mesmo tempo. Enquanto isso não for entendido, fica muito difícil. Então, olha só que o Hélio fala que é extremamente importante a gente entender esse experimento da dupla fenda para entender tudo que ele vai explicar, né? Se você entender esse experimento logo de início, fica muito mais fácil você entender o caminho das palestras. Além disso, é um experimento extremamente antigo, né? Toda a ciência e a tecnologia que a gente tem hoje foi feita com base nesse experimento. É um experimento que ajudou bastante o avanço da ciência. Então, vamos entender esse experimento hoje aqui nesse vídeo. E para a gente entender certinho esse experimento da dupla fenda, vamos utilizar aqui o vídeo do Dr. Quantum. Esse vídeo ele facilita bastante para a gente entender o experimento da dupla fenda. Porém, reparem que na primeira parte desse vídeo ele não explica o experimento da dupla fenda. Ele dá uma introdução ali para você ter uma noção de como o experimento vai ser feito. Depois ele explica o experimento da dupla fenda. Fiquem tranquilos que eu vou avisar vocês quando ele for começar, tá? O experimento da dupla fenda. Então vamos lá. O nada famoso experimento da fenda dupla. Para entender esse exemplo, nós precisamos ver como partículas ou bolinhas de matéria agem. Se por acaso lançarmos um pequeno objeto pela fenda, que pode ser uma bolinha de gude, podemos ver um modelo na parede de trás, pois as bolinhas passaram pela fenda e bateram lá. Agora, se colocarmos uma segunda fenda, nós esperamos ver uma segunda tira duplicada à direita. Agora, vamos ver as ondas. As ondas batiam na fenda e irradiavam, batendo na parede de trás, com maior intensidade diretamente na linha da tira. A linha iluminada, na parede de trás, mostra essa intensidade. É parecida com a linha que as bolinhas de gude fizeram, mas quando adicionamos a segunda fenda, acontece uma coisa diferente. Se o topo de uma onda encontra a parte de baixo de outra onda, elas se anulam. Agora existe um modelo de interferência na parede de trás. Os lugares onde dois topos se encontram são os de mais intensidade, as linhas de luz, e onde elas se anulam, não tem nada. Então, quando jogamos coisas, quer dizer matéria, através de duas fendas, temos isso. Duas linhas. E com ondas, nós temos um modelo de interferência com muitas linhas. Então olha só que até aqui ele ainda não explicou o experimento da dupla fenda. Ele explicou o que acontece quando você joga matéria, né, sobre ali as fendas, né, com bolinha de gude, e deu o exemplo também com as ondas, só para você ter uma noção o que acontece quando você joga uma partícula, né, e o que acontece quando você joga uma onda. Aqui atrás, no experimento é um sensor, tá, que marca qual que é o resultado. Quando você joga a onda, você tem esse resultado aqui, que é um modelo de interferência, né? Uma onda interfere com a outra e
o sensor aqui marca onde que a onda pega com mais intensidade, tá? Então vamos continuar. Por enquanto está bom. Então, agora que ele vai começar a explicar o experimento da dupla fenda. Então, de início, ele deu só uma introdução para você entender como que as coisas funcionam, né? A matéria e a onda, quando você joga a matéria e a onda ali nas fendas. E agora ele vai começar a explicar o experimento da dupla fenda, que foi feito com elétrons, né? Agora, vamos ficar quânticos. Um elétron é um pedaço bem pequenininho de matéria, como uma bolinha de gude. Vamos jogar uma corrente por uma fenda. Se comporta igual a bolinha de gude, uma linha só. Então, se lançarmos essas coisas pequenininhas pelas duas fendas, devemos ter, como com as bolinhas, duas linhas. Então, essa é a grande questão do experimento da dupla fenda. Olha só que ele falou que um elétron é uma partícula que é semelhante a uma bolinha de gude, certo? Ela é uma matéria. Quando foi jogado ali o elétron em uma fenda, ele teve o comportamento esperado, que ele marcou aqui no sensor, né, uma linha certinho, né, onde os elétrons eram jogados. Porém, sobre duas fendas, quando foi jogado ali, foi disparada uma corrente de elétrons, formou um modelo de interferência. E a gente já viu que esse modelo de interferência, ele só se forma com as ondas. Então, esse o X da questão do experimento da dupla fenda. Por que que o elétron, que é considerado matéria, uma partícula, formou um efeito de onda aqui no sensor, quando foi feito esse experimento? O quê? Um modelo de interferência. Nós lançamos elétrons, pedaços bem pequenininhos de matéria. Mas temos um modelo igual ao das ondas, não como das bolinhas. Como? Como pedaços de matéria podem criar um modelo de interferência como o das ondas? Isso não faz sentido. Mas os físicos ficaram incomodados com isso. Então, decidiram espiar e ver por qual fenda o elétron realmente passa. Eles colocaram um equipamento medidor em uma fenda para saber por qual delas o elétron passou e seguiu voando. Então, olha só. Isso aqui eu acho extremamente importante as pessoas entenderem. No experimento da dupla fenda, repare que aqui eu não estou falando de religião, nem espiritualidade, nem nada disso. Estou falando do experimento científico, aqui do experimento da dupla fenda. O que é chamado de observador no experimento é o sensor, tá? Estou falando do experimento. Não vamos confundir as coisas, tá? No experimento da dupla fenda, o que é chamado de observador é o sensor. Mas o mundo quântico é muito mais misterioso do que eles podiam imaginar. Quando eles observaram, o elétron voltou a se comportar como uma bolinha de gude. Ele produziu um modelo de duas linhas, não um modelo de interferência com várias linhas. Só o ato de medir ou observar por qual fenda o elétron passaria fez com que ele passasse por uma fenda, não pelas duas. O elétron decidiu agir diferente, já que ele sabia que estava sendo observado. Esse é o sensor que é chamado de observador no experimento. Ainda não estou falando de espiritualidade, religião, ainda não entrei nesse assunto ainda, tá? Ainda estou falando do experimento físico lá da dupla fenda. O que é chamado de observador é esse sensor que os cientistas colocaram. Por que eles colocaram? Eles ficaram extremamente indignados com o resultado do experimento. Por que o elétron estava causando o resultado de uma onda? Aí, eles colocaram um sensor. Por que tem que ser um sensor? Porque um ser humano não enxerga um elétron. Ele não enxerga nem um átomo, né? Imagina um elétron. Então, é por isso que é necessário aqui esse observador, que é o sensor. E foi assim que os físicos entraram nessa terra estranha e misteriosa dos eventos quânticos. O que é a matéria? Bolas de gude ou ondas? E ondas de quê? E o que o observador tem a ver com tudo isso? O observador acabou com a função de onda
simplesmente por observar. Bom, então é simplesmente isso que é o experimento da dupla fenda. Os cientistas começaram a disparar uma corrente de elétrons em uma fenda. Em uma fenda teve o resultado esperado, marcou lá no sensor apenas uma faixa, né, onde os elétrons pegavam. Porém, quando eles mudaram para duas fendas, causou o resultado lá como se o elétron fosse uma onda. Isso deixou os cientistas extremamente indignados com o resultado, e aí eles colocaram um sensor, que muitas vezes é chamado de observador, no experimento, tá? E ao colocar o sensor para observar o que estava acontecendo com o elétron, o elétron voltou a dar o resultado, ou melhor, o experimento voltou a dar o resultado esperado pelos cientistas. Começou a dar o resultado de partícula, ele deixou de se comportar como onda e passou a se comportar como partícula. Essa é a grande questão do experimento da dupla fenda. Por que esse experimento, ora dá o resultado de uma onda, ora dá o resultado da partícula? A gente não vai discutir isso nesse vídeo é só para a gente entender o experimento, e mais para frente eu gravo um vídeo explicando mais sobre isso, tá? Mas isso é extremamente importante você entender nesse início. O que é o experimento? Até aqui, acredito que ficou bem fácil você entender o que é o experimento e como ele foi feito, certo? Bom, e como é de costume aqui do nosso canal, a gente sempre busca ajudar alguém. E no vídeo de hoje, a gente vai apresentar aqui o trabalho do Robson. O Robson, ele trabalha com móveis artesanais. Então, caso você se interesse por móveis artesanais, você pode entrar em contato com ele aqui pelo telefone, né? Tem o telefone, tem também o WhatsApp, e além disso eu vou deixar essas informações também na descrição do vídeo, caso alguém se interesse, tá certo? Se você tiver vontade de divulgar alguma coisa, tiver precisando de uma ajuda e achar que o canal pode te ajudar, você pode estar entrando em contato aqui pelos comentários dos vídeos, pelo Telegram, pelo Instagram ou pela página do Facebook aqui do canal, certo? Basta você entrar em contato. Além disso, se você trabalha aí na área de terapia holística, se você é médico, se você é ressonante e tem algum conteúdo que possa contribuir com a audiência aqui do canal, você pode entrar em contato, a gente pode te ajudar, a gente pode fazer uma parceria, a gente pode fazer várias atividades que ajudem todas as pessoas que estudem esses assuntos e também a subir, né, os degraus de Maslow, que é esse o objetivo desse canal, é isso que foi explicado no primeiro vídeo do canal. Nosso objetivo é ajudar as pessoas, né, é o estudar, trabalhar e ajudar. E dessa forma eu acredito que a gente pode colaborar para que muitos subam os degraus de Maslow. Tá certo, pessoal? Então a gente cumpriu com o objetivo desse vídeo e até o nosso próximo vídeo.